Olá, seja bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Cibele Rodrigues, sou coordenadora do curso de Direito do Unisalesiano e, em nome da nossa instituição, agradeço a sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. E hoje nós recebemos para um bate-papo a doutora Carla de Arantes. É advogada, especialista no tema que nós vamos abordar hoje, que se refere ao meio ambiente. Ela é, além de vice-presidente da OAB, ela é conselheira municipal do meio ambiente. Então, hoje, a doutora Carla vai tratar um pouquinho com a gente sobre responsabilidade ambiental. Quero cumprimentar também o nosso professor da instituição, doutor Luiz Fernando. Seja bem-vindo. Olá, doutora Cibele. Um prazer estar aqui, doutora. Espero que esse encontro venha agregar a todos os nossos acadêmicos e ouvintes. Com certeza. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada, é uma honra e é um prazer participar desse congresso, principalmente numa instituição que a gente respeita tanto quanto a Unisalesiano. Muito obrigada, Cibele, pelo convite. Professor, muito obrigado pela presença, espero que a gente tenha um bate-papo interessante aqui. Bom, como a Cibele já disse, meu nome é Carla de Arantes, eu sou advogada e eu atuo na esfera agroambiental já tem algum tempo. E eu hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre responsabilidade ambiental. A responsabilidade ambiental ela é um pouquinho diferente da responsabilidade nas outras esferas, nos outros ramos do direito. Então, a gente tem que lembrar de algumas coisas assim, básicas para a gente começar. Primeiro, que a responsabilidade, de acordo com o professor Carlos Roberto Gonçalves, ela é toda atividade que acarreta prejuízo... Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato social, o problema da responsabilidade. Isso, o professor Carlos Roberto Gonçalves, quem menciona. A professora Patrícia Iglesias, ela continua que essa responsabilidade ela se destina a restituir ao status quo a situação que foi modificada pela conduta do autor do dano. Isso para a gente começar essa introdução na responsabilidade ambiental. Por quê? Porque quando a gente fala de responsabilidade, a gente tem que lembrar que responsabilidade implica no fato danoso, ou seja, o dano, no nexo causal e na ação ou omissão do agente. A gente não pode ignorar que são esses 3 pilares da responsabilidade. O nexo causal é aquela linha que liga o fato danoso e o autor, e o agente causador daquilo. Quando a gente fala de ação ou omissão, a gente está falando da conduta. Então, a conduta do agente ou dos agentes é o que vai determinar a questão desse pilar. É muito importante que o STJ tem que a comprovação de dado e nexo de causalidade são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação. Eu coloquei aqui o número do julgado para que vocês possam depois procurar a jurisprudência e utilizar, obviamente, estudar sempre um pouco os nossos tribunais para eventuais trabalhos e vida profissional. Quando a gente fala de responsabilidade ambiental especificamente, a gente tem que lembrar desses 4 pontos. Então, a gente já viu que a responsabilidade ela tem 3 pilares, mas a responsabilidade ambiental ela vai um pouquinho além. Ela é tríplice, ela é objetiva, ela é extracontratual e ela é solidária. Eu vou explicar um pouquinho sobre os 4 pontos para a gente poder entender melhor, para não ficar nenhuma dúvida dos nossos alunos e dos nossos ouvintes, tá bom? Quando a gente começa, a gente fala de Constituição Federal. O artigo 225, como o professor muito bem sabe, é o artigo mais bonito que tem na Constituição Federal. E ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Gente, eu acho isso de uma beleza, de uma... É um pouquinho utópico a gente imaginar que isso seja o tempo todo, né, aceito e aplicado. Mas, enfim, é o que está na nossa Constituição Federal.
O professor Paulo Afonso, ele fala que é uma responsabilidade ambiental entre gerações. Então, não se limita a só o pessoal que está aqui hoje, só os vivos, atualmente vivos. Não, mas é uma responsabilidade de quem já passou e de quem ainda vai vir. Isso é muito interessante também. E ele justifica isso como um próprio princípio da ordem econômica nacional, pelo artigo 170, que diz que é um princípio da ordem econômica a defesa do meio ambiente. Também eu acho que é muito relevante que a gente tenha esse conceito na Constituição Federal. A gente continua. Para a questão de responsabilização, a Constituição Federal, no mesmo artigo 225, mas agora a gente pula lá para o parágrafo 3º, diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. O que a Constituição já fala? Que a gente não tem uma só esfera de responsabilização. Isso já é muito claro, a própria Constituição já fala isso. Mas a Constituição fala de dever de reparar, não deixa explícito que é uma questão civil, mas fala explicitamente de sanção penal e sanção administrativa. Então, a gente já tem aí 2 esferas. Mas tem também a terceira, que a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, que foi recepcionada pela Constituição Federal, a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98, diz que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto na lei, nos casos que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual. Mas isso exclui a pessoa física? Não exclui. Não exclui, porque no próprio parágrafo único desse artigo 3º diz que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras ou coautoras ou partícipes do mesmo fato. Muito importante. É muito importante. Então, a gente já tem que basicamente todo mundo responde. É pessoa física, é pessoa jurídica, é autor, é coautor, é partícipe nas esferas administrativa, civil e penal. Então, a gente tem como responsabilidade ambiental nessa natureza tríplice dela, que ela atinge as esferas civil, penal e administrativa. Então, a gente passa agora para a questão de ser objetiva ou não. O que é a responsabilidade objetiva? Para a gente estudar sobre isso, a gente tem que ir lá para o Código Civil. O Código Civil, ele é muito claro. Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A gente está falando aqui de atos ilícitos civis. Mas às vezes um aluno pode questionar, mas está dizendo aqui que é uma questão exclusivamente civil. Não. A gente está dizendo aqui que quem comete ato ilícito não é ato ilícito que seja considerado somente numa esfera civil. Ele é considerado em todas as esferas. Então, a pessoa que comete o ato ilícito, ela vai ser obrigada a reparar. Agora, 187, não é só o cometimento do ato, mas também você se exceder no direito que você tem. Então, quem excede manifestamente os limites do direito que tem de fato, também está cometendo um ato ilícito e também vai ser obrigado a reparar. Daí a gente pula para o 927. O 927 diz que aquele que comete ato ilícito, causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Mas é basicamente a mesma coisa. Sim, porém, parágrafo único, haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei, que é justamente a nossa lei ambiental, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco. A gente também entra na questão ambiental. Direito ambiental é muito fundamentado na questão do risco. Isso faz parte dos princípios do direito ambiental. Se você tem um risco que você tem consciência de que pode acontecer, você tem que se prevenir contra ele. Se você tem um risco que, mesmo que cientificamente não é necessariamente o resultado que se espera, você ainda tem que se precaver contra ele. Então, não tem jeito. Quando você está falando de direito ambiental, você tem que tomar todas as precauções e custear isso. Então, são a base dos princípios do direito ambiental. Então, a gente viu que no artigo 186, a gente está falando de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. O que é isso? É a responsabilidade subjetiva, porque a gente está analisando a conduta do agente. A gente está analisando se o agente, de fato, quis ou deixou de fazer porque quis, ou foi negligente, ou agiu com ansiedade demais e acabou sendo imprudente.
Não, e o artigo 227, quando a gente fala que independentemente de culpa tem a responsabilização, a gente está falando de responsabilidade objetiva. E é isso que a gente puxa para o nosso direito ambiental. Por quê? Porque a Política Nacional do Meio Ambiente, que essa foi recepcionada pela Constituição Federal, porque ela é de 81, ela diz que, sem começar a falar de penalidade, hein? Se a gente está falando aqui de legislação federal, estadual, municipal, sem mencionar nada disso, quem infringir dano ao meio ambiente, tiver a preservação do meio ambiente, tiver que corrigir alguma coisa, algum inconveniente que tenha causado, vai ter que suportar multa, embargo, restrição de incentivo fiscal, ele vai perder direito a financiamento. E quando o Código Florestal atual de 2012 começou a funcionar, a gente teve assim uma chuva de clientes falando, mas o banco me disse que não vai me dar financiamento se eu não tiver com o meu CAR ativo. Mas calma, o que está falando no Código Florestal é que você tem que estar inscrito no CAR. E a sua inscrição no CAR, porque presume-se que ela seja feita de forma correta, com a assessoria profissional, ela já presume que você está regular. Então, quando a gente fala de CAR ativo, calma, a gente está falando de inscrição no CAR. É o Cadastro Ambiental Rural. Para quem gosta do meio rural, para quem gosta de meio ambiente, isso é só um dos cadastros que a gente trabalha, que o produtor rural, o proprietário rural, ele tem que fazer, tá? Então, o imóvel rural, ele tem que ter esse cadastro, além de muitos outros. E esse é um cadastro muito legal, porque ele envolve diretamente a parte ambiental. Não vou entrar muito nessa seara do CAR, porque o CAR é uma paixãozinha à parte lá do escritório. Então, vamos lá. Quando a gente fala que a pessoa ela vai ser penalizada com multa, com embargo, com restrição de direitos, a gente está falando também que, além disso tudo, o poluidor, e a palavra que a lei usa é essa, o poluidor, ele é obrigado, independentemente da existência de culpa, indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Então, quando a gente fala de poluidor, a gente vai entrar nisso aqui um pouquinho mais para frente, mas o poluidor não é só a pessoa que polui, tá? É muito importante que os ouvintes fiquem com essa ideia. O poluidor não é só aquele que polui. O conceito é mais amplo. É muito amplo, é muito amplo. E quando a gente fala de indenizar ou reparar os danos, é sempre bom lembrar que o ideal, quando a gente fala de meio ambiente, é sempre a reparação. É a restituição do estado em que a coisa estava, em que o meio ambiente estava antes daquela ação ou omissão que gerou o dano, tá? Então, o meio ambiente, a restituição, a regeneração, que seja o reflorestamento, é sempre mais vantajoso para a coletividade e para o mundo, se a gente pensar num conceito mais amplo, muito mais interessante do que você pagar lá uma multa para um fundo qualquer de gestão de valores, né? Falar em fundo, o Ministério Público da União e dos Estados é quem tem a legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal. Então, a gente vai falar sobre o Ministério Público um pouquinho mais tarde, mas é o MP quem é o autor dessas ações de responsabilização. Então, a ação civil pública é a mais comum hoje para essa responsabilização, tá? A gente passa, então, para o artigo 3º, que diz que o poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Lembra que a gente viu lá na Constituição Federal, no 225, que tem a questão de o poder público e a coletividade estarem envolvidos na preservação do meio ambiente e também das pessoas físicas ou jurídicas responderem pelas sanções todas que são aplicáveis. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela é mais ampla, então ela tem poluidor, pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Mas daí o pessoal vai falar, nossa, mas é muito amplo, o que isso implica? O que é isso? Mas é todo mundo, basicamente? O STJ, através do ministro Herman Benjamin, em julgados assim, com bastante frequência, tem essa conceituação já bem delimitada e bem escrita. Por quê? Ele diz que o conceito do poluidor confunde-se por expressa disposição legal com o de degradador da qualidade ambiental. Lembrando que o dano
toda e qualquer modificação negativa, tá? Por quê? Licenças e autorizações ambientais, elas são basicamente autorizações para você influenciar o meio ambiente de forma negativa, só que dentro de um limite, tá? Então, passou desse limite, ou se você não tem autorização ou você não tem a licença, daí que a gente começa a falar em dano ambiental, tá? Então, a gente tem que o ministro Herman Benjamin ensina a gente, ele é um baita de um professor quando a gente está falando de direito ambiental, que é toda e qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Isso está na lei, ele já disse. Mas o que significa isso? Significa que quando a gente está pensando em nexo de causalidade, daí a gente não vai buscar Adão e Eva, tá? Porque se for puxar realmente o fio do nexo causal, a gente facilmente chega na origem do mundo. Mas a gente está falando aqui de nexo de causalidade para direito ambiental urbanístico. E isso equipara-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. É tão amplo isso que basicamente todo mundo envolvido na cadeia daquele dano vai entrar. Vai responder de alguma forma ou de outra, de uma parcela maior ou menor. Isso vai depender de quem? Do Ministério Público. Porque é o Ministério Público o autor da ação. Ele representa a coletividade. E é a coletividade quem processa. Então, quem faz, quem não faz quando deve fazer, quem não se importa que faça, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que faça e quem se beneficia. Se a gente for pensar em cada um desses pontos, a gente tem aí que praticamente todo mundo é responsável ambientalmente por tudo. É um rol bem abrangente, né? É muito abrangente, Sim. é muito abrangente. Mas a gente não pode esquecer que, apesar de ser difícil e às vezes até tem quem considere impossível a comprovação do nexo de causalidade, ele tem que ser comprovado. Então, o nexo de causalidade a gente não presume, ele tem que ter a comprovação, tanto do dano quanto do nexo de causalidade. Então, além de ser uma responsabilidade tríplice, que atinge as esferas civil, penal e administrativa, a responsabilidade ambiental ela também é objetiva, por quê? Por expressa previsão legal, a vontade do agente não é considerada. Ela não é relevante quando existente o dano ambiental e o nexo causal que ligue um ao outro. Tá? Agora, para a gente falar das outras duas características, a extracontratualidade e a solidariedade, fica um pouquinho mais embolado. A coisa é mais embolada. Então, a gente tem que falar delas um pouco mais juntas. Voltamos para o Código Civil. Artigo 264. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor. Eu vou falar só de devedor, porque aqui a gente não está falando de credor de meio ambiente, a gente está falando de devedor mesmo, porque a gente está falando de responsabilidade. Cada um obrigado à dívida toda. Solidariedade é aquele negócio. Todo mundo responde por parte ou pelo todo de acordo com a escolha do credor. Então, pode responder você e até tua vaca. Responde todo mundo, tá? Artigo 265. A solidariedade não se presume, mas resulta de lei ou da vontade das partes. Então, a gente tem aqui a solidariedade que decorre da lei, como a gente já viu que tem essa menção, e a gente tem a vontade das partes. Quando você tem um contrato dizendo que você é solidário naquela responsabilização. Artigo 942. Fala que, no parágrafo único, são solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. O artigo 932 fala assim de pais respondendo pelo filho, de tutores pelos animais que causarem danos, tá? Mas quando a gente pensa em meio ambiente, o foco aqui são autores e coautores, basicamente. Responsabilidade contratual e extracontratual. É um pouquinho embolado, mas a gente desenrola. Do 942, de acordo com o professor Flávio Tartucci, é a responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Então, ela independe de vínculo prévio entre as partes. Não interessa se você tem um contrato dizendo que você não é responsável por aquilo. Isso é muito comum quando a gente fala de rural, muito comum. Os contratos de arrendamento, por exemplo, muitos deles prevêem que não existe responsabilidade do parceiro que está lá. Tá?
que o responsável vai ser só o proprietário. Então, o contrário também existe, que o responsável vai ser só o possuidor, que o arrendatário. Então, a responsabilidade se limita a tantos por cento. Gente, no direito ambiental, a gente está falando de solidariedade, a gente está falando do Ministério Público escolher quem ele vai processar. Não tem essa de você falar que no seu contrato está dizendo isso e você querer sair de uma ação civil pública. Não sai, tá? Não sai. A não ser que você tenha alguma prova muito robusta de que você não teve nenhum tipo de envolvimento, seja direto, seja indireto. Nada. Mas aí tem que comprovar, né? Mas exatamente, tem que comprovar. Sem a comprovação, babau. Não tem discussão. Porque a gente tem, no direito brasileiro, uma teoria muitíssimo aceita pelos tribunais, que é a teoria do risco integral. Se você está envolvido, você vai responder. Basicamente é isso. Se você está envolvido, você vai responder. Quando a gente fala do artigo 265, que é o último trecho do caput, a gente fala de responsabilidade contratual ou obrigacional, que ela decorre da obrigação expressamente assumida em contrato entre as partes. Lembrando, o que o STJ fala? Quem faz, quem não faz, quem financia, Então, quer dizer que se eu tenho um contrato, eu uso uma terra e essa terra, no meu contrato está dizendo que eu sou responsável sozinho ou que eu não sou responsável por nada, esse contrato não vale? Pode até valer para uma ação de regresso. Pode até valer para depois você ser ressarcido pelo que você desembolsou naquela ação. Porque os valores costumam ser bem altos. Mas quando a gente fala do envolvimento do direito ambiental, quando a gente fala de coletividade de Ministério Público entrando com ação, demandando contra os autores e coautores, não, esse contrato não tem validade. Não nessa ação, tá? Você vai resolver depois na atuação de regresso ou o que você quiser fazer depois com esse contrato para verificar quem é que vai pagar no fim a conta toda. Se a gente está falando de STJ, então a gente vai lá para o STJ. Existe um conceito que ele é compreendido de forma equivocada, pelo STJ, inclusive. Você veja, na súmula 623, o STJ diz que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem e elas são, e sendo admissível, cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. O propter rem, como vocês sabem, é aquela obrigação própria da coisa. Ela adere ao bem, ela não acompanha o titular. Não é a pessoa que carrega aquela obrigação, mas é o bem que fica colado naquela obrigação, que não tem como desfazer. Tá bom. Isso transfere, inclusive, para os sucessores, então. Transfere para os sucessores, porque aquilo está colado na coisa. Só que o Paulo de Bessa Antunes, que é um professor muitíssimo relevante quando a gente fala de direito ambiental, ele fala que é doutrinariamente incorreto você definir cumprimento de obrigação real como consequência do dever de reparar danos. Porque a obrigação da coisa, a obrigação real, é manter a função social, é você cuidar do imóvel para que ele seja produtivo, porque se ele for improdutivo, você vai perder, eventualmente, principalmente se for uma grande propriedade. Se tiver área de reserva legal, manter a área de reserva legal. Exato, né? Você tem que manter a sua APP de pé, até porque a APP, a área de preservação permanente, para os nossos ouvintes. Da fiscalização do APP, né? É sério, a fiscalização, ela é assim, ela é ferrenha. E por que é? Porque tem que ser. Exato. Tem que ser. Eu sei de um caso, não é cliente meu, tá? Então eu fico tranquila de falar aqui, mas eu sei de um caso que a pessoa desmatou no meio da reserva legal, fez como se fosse uma clareira e imaginou que quem passasse de carro não ia ver. Mas hoje fiscalização é com drone, com imagem de satélite. Não tem. A Polícia Ambiental está muito bem municiada de equipamentos tecnológicos para fazer isso. Não é só a Polícia Ambiental que faz a fiscalização, né? A gente tem os próprios órgãos ambientais que correm atrás disso. Então, a fiscalização ela é necessária para que a gente tenha um meio ambiente equilibrado, saudável, para que a gente possa ter vidas mais saudáveis. E não dá para distinguir, não dá para separar as coisas. O próprio princípio da dignidade humana está ligado ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque a gente tem direito a isso.
Tanto é que você pesquisar, qualquer pesquisa na internet te fala isso, que países em que você não tem acesso a praças, que você não tem acesso ao meio ambiente natural, as pessoas são mais infelizes. Não é curioso isso? Uhum. E o direito à felicidade também faz parte. Tá tudo interligado. Não dá para ignorar, não dá para a gente separar. Falar, não, o meio ambiente é só para quem tem fazenda. Eu já ouvi essa. Meio ambiente só cuida quem tem fazenda. Não, se você está botando fogo no lixo na frente da tua casa, é infração, não pode. E nós estamos sofrendo, né, atualmente, as consequências de um meio ambiente prejudicado, né? A saúde... Principalmente as queimadas, né? Eu li essa semana, acho que foi hoje até, eu li no jornal que aumentaram os casos de mortes por síndromes respiratórias agudas graves. Depois dessa leva de incêndios. Ou seja, tá morrendo gente. Mas isso, o que tem a ver com o meio ambiente? Tudo. Porque a gente, quando a gente fala de prevenção e precaução, a gente está falando da pessoa realmente cuidar daquilo. Poxa vida, se você tem uma área que seja 5 metros quadrados, se você tem essa área para cuidar, você tem que cuidar direito. Mas é fora da minha alçada. Pô, luta junto. Ainda que você não consiga acabar com aquilo sozinho, luta junto. Por quê? A Política Nacional do Meio Ambiente, ela diz lá, né, que o poluidor também é aquele que atenta contra a saúde pública, né? Que tem tudo a ver, né? Exato. É uma ligação direta, realmente, essa questão de saúde pública com o meio ambiente. Aqui em Araçatuba, por exemplo, a gente tem uma quantidade muito grande de árvores que não são daqui. Então, as árvores são exóticas. Qual que é o problema disso? A gente afasta os animais que deveriam ser da região e não são. E não estão aqui. Que deveriam ser daqui e não estão. Daí a gente tem excesso de maritaca, que a maritaca faz ninho no Haiti. Excesso de maritaca, exatamente. Maritaca come fio, arrebenta fio. Exatamente. Maritaca fica onde? Dentro do Haiti, é onde ela faz ninho. Por quê? Porque o Haiti tem a copa muito fechada. Daí o que acontece? A coruja que come a maritaca, que come o filhote, o ovo e tal, não consegue enxergar que a maritaca está com o ninho lá dentro. São coisas assim que a gente não para pensar. Ou então o ipê roxo, que não é nativo daqui, mas tem muito aqui na cidade. Ele tem uma doença que dá na base dele, que ele simplesmente uma hora cai. Olha só. Isso é um perigo absurdo. E as pessoas têm que pensar que o meio ambiente não é só não botar fogo no lixo do quintal. Ele é muito maior que isso. A responsabilidade ambiental é uma coisa muitíssimo ampla, como a gente já está vendo desde o começo dessa conversa. Bom, a gente tem, então, que o STJ diz uma coisa e o professor Paulo diz outra. Eu, enquanto jurista, como vocês, vou pelos doutrinadores, prefiro os doutrinadores específicos da matéria, mas ainda a gente tem que lidar com isso nos casos e a gente tem que assumir isso como uma, entre aspas, uma verdade, porque é nessa toada que o Ministério Público atua. Então, se o Ministério Público atua nessa toada, é nessa linha de raciocínio que você tem que trabalhar para poder fazer o melhor pelo cliente, ou então, e esticando muito mais o melhor pela sociedade, né? A gente tem, então, que a responsabilidade ambiental ela é tríplice porque atinge as 3 esferas, civil, penal e administrativa. Ela é objetiva, porque a vontade do agente ela não é relevante para a análise. Ela é extracontratual, porque ela independe do contrato e ela pega todo mundo envolvido, autores e coautores. E ela é solidária, porque todo mundo responde na totalidade do débito ambiental, vamos dizer assim, quando o Ministério Público resolve demandar. E essa tríplice responsabilidade, ela não gera o que nós chamamos de bis in idem, né? Não. Porque uma coisa é responsabilidade civil, outra é administrativa, outra penal. Isso. E a pessoa pode responder nessas 3 esferas pelo mesmo fato. Sim, né? E responde, tá? E responde. A gente tem um exemplo muito bom de não responder administrativamente, que é justamente o caso do fogo. Porque no caso do fogo, o artigo 38 do Código Florestal, se eu não estou enganado, parágrafo 3º, fala que para apuração de responsabilidade no caso de uso de fogo, sem autorização, você tem que verificar a culpa. Então, a gente tem uma responsabilidade subjetiva na esfera administrativa, específico no caso de fogo. O resto,
é objetivo, não tem discussão. Não tem choro, nem vela, nem fita amarela, como dizia minha avó. Bom, aqui eu termino a apresentação, mas eu vou deixar essa página aqui para vocês, porque é o que a gente tem de mais necessário que seja absorvido pelos alunos e pelos ouvintes. Bom, como nós vimos, é um tema de suma importância, né? Principalmente nos dias atuais. E eu acho que para o aluno cabe esse estudo justamente para atuação também, né? Nessa área. Porque quantos advogados que nós temos nessa área, né? E ainda do agro e ambiental. É uma área que vem crescendo bastante, né? Principalmente por conta das demandas que têm aumentado também, né? E a doutora tinha falado a respeito dos limites. Eu sempre falo nas minhas aulas de direito ambiental que uma coisa que tem que desmistificar é que o direito ambiental ele vem para enrijecer qualquer conduta em relação ao meio ambiente. E não é bem assim, porque nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável, né? Que justamente estabelece esse limite que a doutora falou, que permite que os projetos de licenciamento sejam aprovados, as licenças sejam concedidas, né? E porque assim nós precisamos nos desenvolver, né? Economicamente, comercialmente, isso tem que acontecer e isso vai gerar inevitavelmente um impacto no meio ambiente. Então a lei ela coloca esses limites, claro, para que essa exploração do meio ambiente não seja desenfreada, mas não significa também que não possa se explorar o meio ambiente. Então, é importante conhecer esses limites e saber dessas responsabilidades que a doutora nos trouxe aqui hoje, né? Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio, tá? Equilíbrio. Porque a gente tem o direito de utilizar, mas a gente tem o direito de utilizar dentro dos limites pré-estabelecidos e com autorização ciente do poder público. Não é simplesmente fazer o que você quiser com tudo que você quiser, porque não é só seu, é de todo mundo. O meio ambiente é da coletividade. Então, você sozinho atuar de forma que prejudique os demais, você está errado. Você está errado, não importa o tamanho do problema, você está errado. Você tem que atuar dentro das tuas limitações. E essas limitações são bem definidas pela lei, né? São bem definidas. No direito ambiental, a gente tem uma extensão assim, surreal de normativas. Então, a gente tem lei federal, lei estadual, lei municipal, decreto, resolução, e todos os órgãos ambientais vão ter alguma coisa lá dentro que você tem que seguir. Então, é uma coisa extensa, é uma matéria extensa para ser estudada. Na maioria das vezes, você não tem condição de saber tudo. Imagina, os próprios advogados ambientalistas que atuam com isso há décadas, às vezes têm dificuldade de saber se certa lei ainda está vigendo num lugar. Por quê? Porque a insegurança jurídica que a gente tem no direito ambiental também é grande. Tem muita lei. Tem muita norma esparsa. Ainda tem os tratados internacionais que o Brasil é signatário. Tá? Então, a gente tem muita coisa para estudar e pouca gente estudando direito. Exatamente. Tá? Porque não adianta você pegar só o resumão para passar na prova, gente. Não adianta. Nenhuma matéria se faz isso. Mas quando a gente está falando de uma matéria dessa, que você tem uma extensão absurda de implicações que podem ocasionar, você pode prejudicar teu cliente absurdamente. Você fala, as multas ambientais são astronômicas. Exatamente. E não é só multa, né? Quando você faz, por exemplo, desmate, o que você desmatou, você tem que replantar, mas você não vai só replantar a quantidade de árvores que você cortou, você vai plantar muito mais. E as pessoas não têm ideia de que plantio é caro. Plantar muda é caro, porque não é só plantar e abandonar, você tem que cuidar daquilo. Apresentar relatório de acompanhamento de 6 em 6 meses, ano em ano, até 3 anos, 5 anos, dependendo do projeto que você tem. É um prejuízo financeiro, é um prejuízo para a natureza, é um prejuízo para a sociedade, né? Para a população. Exatamente. Então, cai por terra aquele negócio de achar que responsabilidade ambiental é de quem comete o crime ambiental. Não, porque a gente não fala só de crime. A ligação também, né, com a responsabilidade civil. Sim.
É umbilicalmente ligada. Não tem como separar. Doutora, em relação à responsabilidade criminal, o Sirvinskas, ele diz que a lei de crimes ambientais é como se fosse um mini código penal ambiental, né? Só que se a gente reparar lá, a maioria dos crimes, as penas são muito brandas, não geram encarceramento nem nada do tipo. A senhora concorda com isso? E deveria haver mais leis severas em relação aos crimes ambientais? Eu acho que a gente volta de novo para o equilíbrio. Porque a lei de crimes ambientais, ela é mais branda, porém, quando a gente fala da responsabilidade civil, é pesadíssimo. Você vê? Pesadíssimo. Então, a pessoa pode não ir para a penitenciária, mas ela tem que pagar uma multa que vai deixar ela basicamente insolvente. Vai pagar 600 mil reais de multa. Quebra a empresa, a pessoa. Você quebra a empresa, você quebra a pessoa física com uma multa dessa. E quebra, tá? As pessoas acham que não, porque fazendeiro é tudo rico. Não é, gente. Alguns são, de verdade. Ricos, para valer. Mas não, a gente tem muitas pessoas, muitos proprietários que respondem por esse tipo de coisa sem nem saber o que se passou lá. Pequenos produtores. Pequenos produtores, tá? E todo mundo está sujeito. Uma multa de R$1 milhão para um pequeno produtor acaba... Nossa. Vamos falar aqui que a gente está setembro amarelo, hein? Acaba com o psicológico da pessoa um negócio desse. Olha até onde vai o problema. Então, eu não acho, não. Eu acho que a lei de crimes ambientais, ela é justa nesse sentido, porque já tem uma penalização muito alta na esfera civil. E a pessoa pode pagar multa não só na civil, mas na administrativa também. Uhum. Então, às vezes, ela já pagou, já gastou tudo que tinha, já vendeu coisa para pagar a multa administrativa. Daí ela vai ter mais ação civil pública, que ela vai ter que desembolsar mais. Chega na criminal e o sujeito vai preso. É um pouco de exagero, né? Tem que ter também a proporcionalidade, tem que ter a razoabilidade também na aplicação. Ainda que a gente defenda que é tudo em prol do meio ambiente, quando a gente tem dúvida, a gente vai sempre pelo lado ambiental. Quando a gente não sabe para onde correr, a gente corre para o meio ambiente. Tudo bem, mas vamos ter uma razoabilidade. Sim. As penas têm que ter proporção, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. A gente volta sempre para isso, a gente volta sempre para o equilíbrio. É um tema muito importante. Eu acho que merece uma palestra da professora aqui com os alunos, né? Com certeza. Que não seria uma uma participação honra. Em uma das aulas. Com certeza. Mas esse momento vai ser de grande valia, com certeza, para todos que estão assistindo. Sim. E em nome do Unisalesiano, eu gostaria de agradecer ao professor, novamente, pela participação comigo, uma satisfação. A satisfação é toda minha, conte comigo. E a doutora Carla por ter tirado um pouquinho do tempo, separado um pouquinho do tempo para a gente. É uma honra. Olha, nossa casa está sempre de portas abertas para recebê-la. Muito obrigada. E ficamos muito felizes com a tua participação. Muito obrigada. Agradeço muito pelo convite, agradeço muito pela participação de vocês, que me deixaram extremamente à vontade aqui hoje. É nossa casa. Até mais. breve.